Hoje eu queria falar do seu padrão energético familiar. Você já notou que muitas vezes você está em ciclos repetitivos, ciclos do seu pai ou da sua mãe, né? Ou da família de ambos, que você não consegue sair? E isso, eu estava fazendo uma questão de análise, é como se fosse uma lealdade a esses ciclos familiares. Você consegue entender o que eu quero dizer? É como se você devesse uma obrigação para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Então, eu vou dar um exemplo de uma história que eu escutei ontem. Ela é uma moça, eu esqueci o nome dela, é Dani alguma coisa, que ela faz leitura de cartas. E nessas cartas que ela lê de pessoas que envia para ela leu a carta de uma moça que ela contava o histórico familiar. Ela falava assim que o pai dela descobriu que a mãe traía o pai com o vizinho. E ela, criança, ela escutou. Só que depois que o pai descobriu, o pai separou dessa mulher, separou da mãe dela, não quis mais. E a mãe dela começou a se perder, para não dizer outra coisa, né? A mãe dela começou a desandar. Ela diz que em poucos tempos, a mãe dela, assim, com questão de um mês, 2 meses, a mãe dela começou a sair com vários homens, começou a trazer esses homens para dentro da casa depois da separação com o pai dela. E aí, a mãe dela começou, além de sair com vários homens, começou a trazer esses homens para casa dela. Chegava a ser 2 homens até por noite, né? E no outro dia, esses homens sumiam. Então, ela foi crescendo com a mãe dela desta forma. Só que teve um momento da vida da mãe dela que a mãe dela começou a entrar em depressão, começou a acabar com todas as coisas da casa. Teve um tempo que a mãe dela se envolveu com o agiota veio, tirou tudo. E o pai dela vendo, por exemplo, o pai dela chegava lá para visitar as meninas, né? Para visitar elas, e o pai dela via que tava com a luz cortada, foi pegar água na torneira, não tinha nem água na torneira, porque a mãe dela estava devendo em tudo. E o que que aconteceu? O pai dela pegou, vendo aquela situação, falou: não, a gente vai te internar. Você precisa ser internada, né, para fazer tratamento numa clínica psiquiátrica e para você, né, se recuperar. E o pai dela assim fez. E quando a mãe dela voltou totalmente recuperada, a mãe dela voltou totalmente consciente. E o pai dela, vendo a mudança da mulher, os dois acabou voltando. Só que o ponto que eu tô querendo dizer das nossas obrigações genéticas familiares, que parece que a gente repete o ciclo da família, é como se fosse uma obrigação, entende? Que eu tava contando no começo, é mais ou menos assim. Esta moça que passou por toda esta situação de traição, de se envolver com vários homens, a mãe dela, que ela via a mãe dela se envolvendo com vários homens, traição com o pai, né? O que que ela começou a fazer? Ela, quando ela tinha 13 anos, ela começou a repetir o padrão da mãe. Então, diz que ela começou a também ficar com vários rapazes, né? E num dia ela viu um rapaz que ela gostava, ela ficou com o rapaz, tudo, ela já se entregava, né? Sexualmente. E nesse dia esse rapaz ficou com uma outra pessoa assim na frente dela. E ela falou assim que ela jurou pra ela que ela nunca mais ia ligar pra homem. Ela nunca mais ia ligar pra homem, né? Que homem pra ela ia ser mesmo só pra diversão. E o que que esta moça, vendo já o padrão da mãe dela, o que que ela começou a fazer? Ela começou a se envolver com vários e vários e vários e vários homens. Até que chegou um momento, ela com 15 anos, 16 anos, uma amiga dela falou: olha, eu tô trabalhando em tal lugar, assim, assim, assado, e eu tô ganhando muito dinheiro. E ela quis saber que lugar que era esse. Era um lugar, né, um lugar de prostituição, né? E o job da vida. E aí ela foi trabalhar nesta casa, né? E de fato mesmo, ela começou a ganhar muito dinheiro. As primeiras pessoas como ela diz, as primeiras pessoas foram ótimas. Ela começou a se envolver. E nisso, ela estava se envolvendo com outro rapaz que ela gostava, mas quando o rapaz descobriu, o rapaz também não quis mais e ela também falou que não se importou também. Mesmo gostando do rapaz, ela também não se importou e foi indo. Até que chegou numa certa idade, ela falou que não aguentava mais essa vida e saiu. E na hora que ela saiu, ela falou que ela
já tinha um dinheiro guardado, foi fazer faculdade. Chegou na faculdade, se envolveu com o professor dela, que era casado. Gente, eu tô contando bem rapidinho pra mim poder chegar no final da história. Quando esse professor casado chegou num ponto que o professor não aguentou mais, largou da mulher com os filhos e foi ficar com ela. E ela prometeu para ela mesma que ela ia respeitar esse homem, que ela ia ficar só com esse homem, que ela ia respeitar porque ele era bom para ela. Ele era 15 anos mais velho do que ela. E ela foi vivendo a vida dela. Só que com o tempo, o filho dele precisava fazer faculdade em São Paulo. E esse filho veio morar com eles. Pois o rapaz tinha 20 anos, ela alguns anos mais velha, porque ela também não era tão velha, né? Ela ainda era uma mulher jovem. E ela falou que quando o marido saía para fazer... saía para trabalhar ou saía para fazer algum congresso, né? Pela faculdade, ela começou a se envolver com o filho do homem, que tinha 20 anos. E aí o final da história terminava. Eu estou grávida, eu não sei se é do meu enteado ou do meu marido, né? Então, assim, pensa, ela passou por essa situação de traição com os pais. A mãe dela teve todo esse processo de vários homens na vida, né? E o que ela fez? Ela repetiu o padrão da mãe. Ela não aprendeu com a dor, né? Com a dor que ela viu a família passando, a dor da destruição da família. Ela meio que entrou também nessa energia. E por que isso acontece, né? Por que a gente pega... por que a gente tem essa fidelidade energética na família, né? Você já conseguiu prestar atenção em você? Quantas coisas você carrega da sua mãe, do seu pai, que não são benéficas para você? São padrões que destroem a sua vida, destrói a vida do outro, destrói casamentos, destrói várias coisas que você fala, meu, eu não queria mais, mas ao mesmo tempo você vai lá e cai no erro. Por que isso acontece na sua vida? Será que você aí que está me escutando agora não está fiel às ideias, às energias que já foram dos seus antepassados? E eu não tô falando que isso é ruim, mas eu tô falando que tem pessoas que tá com a mesma doença do pai que ele odiava, que tá tendo as mesmas doenças da mãe, que ela nunca se deu bem, que ela sempre brigou. Por que a gente tem essa fidelidade com o pai, com a mãe, com a avó, com aquelas pessoas da família que você às vezes nem se dá bem? Pessoas que falam mal da sua vida, pessoas que sabe, que se pudessem prejudicariam você, mas você tá lá com a mesma coisa que ela tá. Isso é fidelidade energética. Você tá fiel. Você tá fiel a uma ideia ou a energia de uma pessoa que você não gosta, que você tem raiva. E aí vem a questão do semelhante atrai semelhante. Ah, mas eu não me pareço com ela. Sim, na energia você se parece com essa pessoa. Na energia, então ela tem raiva de você, você tem raiva dela. Ela tem tristeza com você, você tem tristeza com ela. É na energia, gente. Vamos prestar os padrões energéticos em volta de você. O porquê que a gente carrega pai e mãe a vida inteira. Energia de pai e de mãe. Meu pai traía, então eu também traio, e mesmo eu sabendo que meu pai destruiu a família, né? Ai, minha avó morreu daquela doença, né? Ai, mas hoje eu também tô com a mesma doença que era da minha avó, e minha avó só me fez mal, minha avó só me fez sofrer. Gente, enquanto vocês não entenderem que a gente não precisa ser fiel a ninguém, a padrões energéticos de ninguém. A gente tá aqui para viver nossas experiências, as nossas vidas. A gente tá aqui só para viver a experiência que você precisa viver da melhor forma possível. Porque nunca é do lado de fora, nunca é o outro, sempre tem a ver com nós. Então não é minha mãe, não é meu pai, não é as pessoas que têm que mudar, o meu marido, o meu filho tem que mudar para caber no meu mundo. É eu que tenho que entender o mundo deles e tentar fazer o meu melhor possível. Então é isso, né? Eu com os meus vídeos pequenos, mas sempre tentando dar o melhor
ali na parte da consciência que cura, né? Então, eu sou Alessandra Marques, eu trabalho com psicanálise, terapia holística, energética e espiritual.